Zaragoza, cidade milenar, tem registro de seu surgimento por volta do século VII a.C., data em que se assentaram os primeiros povoados na região. Da segunda metade do século III a.C., período correspondente à Idade de Bronze, há vestígios de uma cidade ibérica com o nome de Salduí. Com a chegada romana, no ano 15 a.C., passa a se chamar Caesar Augusta. Ocupava uns 47 hectares e era exatamente o que se conhece hoje por casco histórico. No ano 452, a cidade romana de Caesar Augusta é conquistada pelo povo germânico, ficando somente 14 anos sob o poder destes, pois vieram os visigotos e a incorporaram ao reino de Tolosa. No ano 541, passa a ser dominada pelos francos e em 714 foi a vez dos muçulmanos assumirem o controle e transformá-la em uma importante região árabe. Com o nome de Saracusta, esse é apenas uma curta história dos períodos de instabilidade e sucessão de tronos que a cidade presenciou. O domínio muçulmano foi um dos maiores e mais esplêndidos da cidade. Foi nessa época, no século XI, que se construiu um dos mais emblemáticos monumentos da cidade atual, o Palácio da Aljaferia. Já em 1118, Afonso I, o batalhador, rei de Aragão, conquista Zaragoza e a converte em cidade cristã, expulsando os muçulmanos e a tornando capital do reino de Aragão. Depois disso, a cidade passou por muitas ameaças de ocupação e por muitos momentos de guerras que assolaram a Espanha. Durante o século XIX, se observam as primeiras grandes transformações na cidade e a sua entrada no modernismo, com o surgimento das linhas férreas, o surgimento de novos bairros periféricos e o processo de industrialização impulsionado pela burguesia durante as primeiras décadas do século XX, provocando maciço êxodo rural. A margem direita do rio Ebro, principal rio da comunidade de Aragão, de clima curioso devido ao grande período de estiagem a que está sujeito, porém uma das cidades mais frias durante o inverno devido aos constantes ventos que se formam no corredor do Vale do Ebro. Situado a cerca de 300 km da capital, Madrid, e 300 km de Barcelona, é atualmente a capital da comunidade autônoma de Aragão. Em seu casco histórico encontramos desde vestígios da muralha da cidade romana até exemplos de arquitetura moderna, como é a sede do Banco BBVA. Com muita tradição, revive há muito tempo seu passado durante os festejos de Nuestra Senhora del Pilar, padroeira da cidade. São cerca de 10 dias de festas, onde vemos apresentações culturais, vendedores que simulam as vendas medievais, música folclórica como a rota e desfiles de penhas, que são grupos como se fosse o carnaval de rua no Brasil, que vão até as madrugadas cantando marchinhas e desfilando alto astral. Siempre en la sombra
Qual a relação entre tradição e modernidade em Zaragoza? Bom, eu vejo essa relação desde o dia em que cheguei. É visual a importância que a atual geração de jovens e adultos dá ao passado histórico que a cidade tem, e a importância que dão para a conservação dos vestígios, seja da época romana, seja da época muçulmana ou da época cristã. Em cada monumento é visível o cuidado. A cidade busca a cada dia viver mais do turismo histórico. Mas Zaragoza não é apenas o casco histórico. Podemos ver também grandes investimentos na área comercial e de lazer, como é o exemplo do Corte Inglês, uma grande rede de shoppings que já contava com umas 3 sedes na cidade e que recentemente inaugurou mais uma, agora no extremo sul de Zaragoza. E quando falamos em cultura, aí vemos pessoas de todas as idades mantendo suas tradições seculares, como podemos ver nos festejos de Nuestra Senhora del Pilar, ou nas músicas típicas como a Rota e a Flamenca, que por mais que sejam antigas, contam com uma nova geração de cantantes. Vejo mais uma vez a relação entre tradição e modernidade ao ver que Zaragoza, ao mesmo tempo que é uma cidade idosa, com grande parcela da sua população acima dos 60 anos, conta também com a geração disposta a ter filhos. São incontáveis os casos em que vemos 3 ou 4 crianças de colo em cada ida ao supermercado ou em cada volta que damos pela cidade. Zaragoza é uma cidade idosa, mas que tem uma geração nova muito forte vindo por aí. Agora, para finalizar minha opinião sobre a relação entre tradição e a modernidade, volto a falar da arquitetura. Claramente vemos a Expo 2008, uma exposição internacional que teve como tema água, um divisor de águas da história zaragozana. Podemos dizer que existia uma cidade antes e uma cidade depois da Expo 2008. Para a Expo foram feitos inúmeros investimentos em readaptações de locais para novos usos, como é o caso do Albergue de Zaragoza, obra do século XVIII, que passou por adequações no ano de 2007 e restaurações para servir de albergue oficial da exposição. Ou o caso do Centro Cultural Salvador Allende, antigo matadouro que passa a ser utilizado como centro do saber, onde encontram-se bibliotecas, salas de vídeo, oficinas de trabalho comunitários e por aí vai, um verdadeiro centro cultural onde já foi um dia o matadouro. Zaragoza é uma cidade, podemos dizer, bem compacta. Sua universidade principal conta com cerca de 3 campos e é muito tradicional, tem sua fundação datada de 1542. A distância entre o campus central e o de engenharia e arquitetura, o mais distante, não chega a 6 km. A distância entre o casco histórico, pegamos como referência a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, e a zona da Expo 2008, extremo oeste da cidade, não chega a 5 km. Portanto, uma cidade compacta com cerca de 700 mil habitantes que convivem diariamente com esses dois extremos da história da humanidade. Seu passado remoto, datado de séculos antes de Cristo, até a era da modernidade, de jovens de vários estilos e também várias culturas, pois aqui se misturam imigrantes de todo o mundo, chineses, árabes, marroquinos, colombianos, peruanos, venezuelanos, equatorianos, brasileiros, africanos, japoneses, e assim Zaragoza vai seguindo, cada vez mais heterogênea e convivendo com o passado e o futuro visível nas obras de arquitetura.